crescer e aprender como se nasce o amor de uma semente que eu cuido assim como cuidar da... Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Seis Gatinhos, em parceria aqui com o Grupo Mais Expressão. E hoje o nosso entrevistado é um ícone aqui na cidade, na proteção animal, né, Marcelo? Com certeza. O nosso convidado é uma pessoa, sabe de muitas coisas, a cidade conhece a história completa daqui. E ele se destaca pela sua atuação na proteção animal e ele é idealizador da campanha da caminhada pelos bons tratos aos animais. Isso. Hoje recebemos aqui no Carlos Roberto Bego. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, obrigado ao Jornal Mais Expressão, a esse podcast. Fiquei feliz com o convite. É uma coisa que eu tenho prazer de falar, é sobre proteção animal. Ah, que delícia. Nós ficamos muito felizes de recebê-lo. E para a gente começar, Bego, eu já queria que você contasse pra gente como que foi o seu início na causa animal. Como que começou tudo isso? Eu tive uma avó. Ana Rita Maciel da Silva Bego, que é uma querida, né? Eu até falo, se um dia tiver uma vida depois, ela é uma das pessoas que eu gostaria muito de ver, né? Ela foi uma pessoa que... Eu fui o primeiro neto, né? Ela era mãe do meu pai, seu Raul Bego, né? E era o primeiro neto, primeiro afilhado, né? E ela era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Isso aí me contaram depois, né? Agora adulto. Sua avó era uma pessoa da encrenca, brigava com o vizinho por conta de maus tratos animais, por conta de passarinho em gaiola. Já era uma ativista. Já ia no campo do Primavera, arrumava encrenca, porque ela foi casar com meu avô italiano. Ela era portuguesa, ele italiano, palmeirense. Ela portuguesa, São Paulina. Saía cada pau, mas a bicha era brava. E eu fui convivendo com isso, com ela, vendo o carinho que ela tinha com os animais. Isso, antes de eu nascer, eu já tinha um cachorrinho. Quando eu nasci, eu tinha um cachorrinho já que minha mãe e meu pai tinham adotado, chamado Marcelino, né, que me levava para a escola no Randolfo. Quem é de Indaiatuba sabe, ele me levava ao meio-dia e 4h30 ele estava na porta do Randolfo me esperando. Então, eu sou muito bem nascido em relação a isso, e eu tenho minhas irmãs e minha família, que também têm o mesmo gosto, o mesmo prazer, porque é neles que eu, hoje em dia, encontro a paz, eu reconheço o amor que é incondicional, né? E eles me dão tudo de melhor hoje em dia, na minha vida. E eu tenho o maior prazer, se eu posso fazer, porque eu sou só hoje em dia um cidadão, eleitor indaiatubano e cabeleireiro, há 35 anos esse ano, com o Bego Cabelo de Produção, né? Então, assim, eu cheguei num ponto que eu acho que esse ainda é o meu melhor, né? Eu acho que a criança e o bicho só nos dão coisa boa. Pena que o humano depois se estraga e vira isso que nós estamos vendo nesse mundo. Coisas horrorosas. E é justamente isso que a gente trabalha no projeto dos Seis Gatinhos, que é a infância, a primeira infância e essa questão do convívio com o animal. Exatamente. Porque essa referência ela é muito importante na infância. Importantíssimo. Para mim foi muito importante. Para mim foi muito importante isso porque eu sou um pouco mais velho que vocês. Então foi muito importante numa época onde as pessoas tinha carrocinha, sim, matavam os animais. Quantos animais da rua minha avó não saiu catando e enfiando dentro da casa dela para a carrocinha não levar? Isso tudo eu presenciei com 4, 5, 6, 7, 8 anos, né? Então eu via o bem-querer que minha avó tinha e o apreço que ela tinha, tanto pelo meio ambiente quanto pelos animais. Perfeito. É isso. E nessa caminhada sua no ramo da proteção animal, você lembra qual foi a sua primeira ação, o seu primeiro resgate que te marcou? Eu arrumei tanta encrenca, você não faz ideia, não faz ideia. Lá em 1986, que eu acho que vocês não eram nascidos. Eu era. Eu não estava nem perto. Eu gosto muito da Silvia Bolívar. Silvia Bolívar, uma jornalista que mudou para cá. E a gente, em 86, eu e um grupo de pessoas, começamos a nos reunir no antigo sítio Quarupi, que era da Silvia Bolívar, para a gente falar, a gente queria fazer alguma coisa pela proteção animal de Indaiatuba. E a gente passou 86 inteiro até, se eu não estiver enganado, dia 3 de setembro de 1987, que a gente conseguiu sair no Diário Oficial e criar a primeira associação de proteção animal de Indaiatuba, que hoje chama-se APRAI.
E que então hoje você fez parte. ela... A Nazaré esteve aqui conosco. Sim, hoje por acaso é a Nazaré que é presidente, mas já isso. se passaram muitos presidentes, vários veterinários, desde essa época. A gente chegou a ter canil, inclusive, lá no Recanto das Flores. Tá. Depois, Então teve seu dedinho ali atrás, ali nessa Tá formação. lá, eu sou um dos fundadores, está Que no Diário legal. Oficial de 1987, que foi a primeira associação. Aham. Porque o que acontece? Eu sou da época que o cavalo ia para a Romaria, gente com nome e sobrenome, e o cavalo não dava conta, chegava lá perto, dava um tiro na cabeça do cavalo. Nossa. Gente conhecida. Então, olha o tempo primitivo que a gente teve, e hoje ainda tem vestígios dessa gentalha. Sim. Porque está no DNA. O fazer o mal, o espancar, que nem agora foi preso aqueles 3 rapazes que nessa rede social que eu não quero nem ter acesso, que eu não sei se é dark web, o que é, eles judiavam e matavam ao vivo cães e gatos. E estavam programando para fazer a morte de uma criança. Vi agora ontem no jornal. Quer dizer, olha o rumo, por isso que o bicho... Assim, a gente pensar que tem pessoas, tem público para isso. Tem isso duas é pior, né? a nossa solução hoje está na arte. É a arte que vai resolver. Não é a política, a política sem vergonha, a política nefasta que, porque eu vou fazer, porque eu vou ajudar. Não. É a arte. Está na arte de você encaminhar as crianças e você entender. Não gosto de bicho, não tenha. Sou a favor. Tem um monte de gente que fala, eu não gosto de gato. Não tenha. Não tenha. As leis mudaram, mas ainda são muito frouxas. A lei é multa, é isso, prende, não sei o quê. Aí vai na justiça, vai lá, recorre, devolve o bicho. Ou às vezes o animal fica com a própria pessoa que agrediu, como ela sendo Sim, mas eu acho que é muita gente conservadora e idosa que está tomando a frente. Essa gente idosa, arcaica, entendeu? Porque se tivesse pessoas cuidando das leis com afinco, uma pessoa que faz um maltrato desse, ou sacrifica, ou mata um animal, estaria no chilindró. Mas a nossa lei, e principalmente quem analisa as leis, vive um tempo de conservadorismo, vive um tempo arcaico, tudo gente idosa já, sabe? E infelizmente também essa questão, ela ganhou meio que um alcance de pessoas que entram na leva, tipo, não são realmente da causa, sabe, Bego? Sim. Mas entra porque é bonito falar que sou da causa animal, porque vende, porque dá números. Então, assim, acaba não fazendo a É diferença a única coisa mesmo. que eu não me importo. Teve até a gente comentou desse resquício dessas pessoas, né? Teve até um episódio muito triste, acho que faz mais ou menos uns 2 meses, do cavalo, que não sei se você viu esse caso, acho que o cara foi para uma cidade, foi para outra, e ali perto do começo do parque, ali da Concha Acústica, ele morreu e nunca mais ouviu falar desse caso. O que Então, deu para essa pessoa? Você vê. O cavalo Não, na morreu, verdade, mas assim, a gente vive num A país. pessoa que ele morreu desidratado. O que sabe? aconteceu com a pessoa, né? Qual Qual foi a punição? foi? A Qual gente foi nunca punição? sabe. Não. É igual queda de avião. Isso. Cai, morre 500 pessoas. Você nunca fica sabendo a caixa preta, a caixa... É igual a mesma coisa. Só que eu acho, que é o que eu falo, a arte tem que direcionar essas pessoas. Através da arte, você começar a ter consciência, seja na música, na pintura, no cinema, em qualquer lugar. Eu acho que ainda o nosso caminho é a arte. É as pessoas prestarem atenção na arte. E vindo com isso, é o que eu digo. Gente, o meio ambiente é necessário para o seu filho, para o seu neto, para os meus sobrinhos. E as pessoas não estão se importando. E a proteção animal faz parte desse ciclo que é o meio ambiente. Né? O mundo está na derrota. E não é só aqui. Eu imagino, deve ter coisas horrorosas acontecendo nesse minuto no mundo, principalmente em relação aos animais. Né? Por exemplo, eu não sou vegano, eu não sou vegetariano, mas desde a Covid, a carne, na minha casa, ela passa pelo buraco da fechadura. Sim. Ela não é nem mais o prato principal, ela não é mais, ela é um figurante, nem coadjuvante, ela é figurante na minha casa, ela está ali porque ela está. Porque no futuro eu gostaria muito de não estar comendo mais e diminuir muito a carne. Eu e a Fabiana, a gente diminuiu muito a carne em casa. Fora o custo, né? Que está tudo muito caro, né? Então, eu acho assim, porque as pessoas cobram, você faz proteção animal, eu já ouvi isso. Sim. Mas você come carne. Eu falei, eu tenho a chance de um dia não comer mais? A gente foi acostumado a chupar bife.
Não, é verdade. É uma questão cultural também. É uma questão né, Pedro? cultural. E outra coisa, continua comendo, se a pessoa quer, ai, não consigo abandonar, continua, vai fazer o quê? Eu não posso ser um inquisitor em relação a isso, mas também não aceito ser inquisitado Sim, em relação a radicalismo, isso. É você seguir seus Não, princípios. tudo que é muito radical não funciona mais. A gente já viu há meia hora atrás, há uns anos atrás, que todo radicalismo só divide. Né? Então, assim, não gosta de bicho, não tenha. Né? Vai assumir o risco e vai assumir uma vida, cuide. Você tem dinheiro para levar no veterinário, você tem dinheiro, porque é cachorro de raça, porque brasileiro adora isso. Adora. Né? A gente é um Marca e bando de raça. vira-lata. Eu falo, que raça é o seu cachorro? Eu falo, brasileiro. De que raça é essa? Vira-lata. É caramelo. Ué, eu na minha família, Famoso caramelo. isso, do lado de mãe, meu avô espanhol, Felipe Gonçalves, a minha avó italianíssima, bravíssima, Carolina Tempesta, do lado do meu pai, Ana Rita, portuguesa, e meu avô italiano. Então, eu sou o quê? Um vira-lata, e eu adoro ser um vira-lata. Sim. E sem raça. Porque Que tem significa gente que que você é um pouquinho de tudo. mas brasileiro é um povo... A beleza nossa está nessa mistura. Sim. E a divisão acabou segregando alguns grupos. Inclusive os animais. Acho uma bobagem fazer proteção animal. Não, vou continuar fazendo dentro das minhas possibilidades como cidadão. Né? Ajudei a fundar a PRAI, meu nome está lá, hoje está sob os cuidados da Nazaré, porque foram mudando vários anos, espero que ela esteja fazendo um bom trabalho, né? E é isso que importa, né? E fazer sem ego. O ego fode o humano. Seja ele na política, seja onde for. Se o seu ego estiver inflamado, você já é um perdedor. É verdade. Fazer de coração, né, amigo? Fazer porque faz, porque você gosta, acredita. porque tem apreço, entendeu? Eu conheço várias pessoas que eu vejo que fazem por amor. Né? E a praia foi a primeira, e depois vieram as outras. Né? Aí foram vindo as outras, que eu acho importante isso. Que bom ser o precursor para abrir para coisas positivas, Exatamente. né? Porque eu acredito, ainda mais você que começou lá atrás, vivenciou toda essa época. É lógico que hoje em dia a gente está muito distante do que a gente gostaria que fosse, mas teve muitos avanços, né, Bego? Eu já fui para a delegacia com várias pessoas. Né? Eu tinha um salão na 24 de maio, pode contar a história? Pode Pode, contar a com história. certeza. Eu tinha um salão ali na 24, do lado do Sandro Pérez e do Robson Pérez, que são pessoas queridas, ali do lado da Etiqueta Modas, né? E um dia eu tô lá, eu até estava cortando o cabelo do Pedro Cabeleireiro, que não era cabeleireiro, mas é o Pedro Vaciloto, que também é um querido da vida inteira. E aí vieram me chamar no salão, falou, viu, tem um homem batendo no cachorro ali em frente a uma construção. Que ali o meu salão era do lado da Etiqueta, mas na esquina ali, onde é uma loja de terno, estava em construção. E da calçada, e um homem batendo com ferro no cachorro. Fui eu lá. Aí eu cheguei e ele era funcionário de frente de uma loja de construção. Na época, acho que chamava Casa Malho. Quem é de Indaiatuba sabe disso. Eu cheguei lá, ele batendo com ferro no cachorro. Falei, o que é isso? O cachorro se batendo. Tadinho. Ele falou, ele foi atropelado, ele tá para morrer, eu vou matar ele. Catei, voltei no salão, isso muitos anos, isso foi, acho que, 92. 92, ainda não tinha o par, não tinha nada disso, só tinha a praia. Aí, catei o cachorro, levei na doutora Cláudia Duarte, que foi a nossa primeira veterinária da praia, quando a gente teve canil, que a gente ficou uns 3 anos no Recanto das Flores. Levei lá, falei, ela tinha até o veterinário, ela é uma das mais antigas e excepcional, essa veterinária, viu? Levei, ela tinha, a clínica dela era na Sua Alto Cruz, a rua do Dom José ali. No final da tarde, ela ligou e falou, não consegui salvar o cachorro. Ele falou, ele não morreu pelo atropelamento, mas pelas pancadas na coluna. Ai, gente. Fui naquela Casa Malho, entrei lá, os donos pediram pelo amor de Deus, porque era um funcionário de caminhão, enquadramos ele, fomos para a delegacia, ele ficou 1 ano catando bosta e limpando o canil de cachorro lá na praia, que era lá no Recanto das Flores, durante 1 ano. Nossa, então Todo de alguma sábado. maneira, por mais branda que fosse, teve uma repercussão. Alguma coisa aconteceu. Não é? Sim, Exato. já é um começo. Já fui em chácara. E outra coisa, odeio fogos. Eu fui o maior... Olha, não dá certo. Meio ambiente, não dá certo. Proteção animal e fogos. E rodeio. Eu deixei de ir na Faeci, que até conversei depois agora com o Barbosa. Eu não vou. Falei, o dia que for um festival de música, eu vou.
Não importa se é viola, se é rancheira, se é Edson e Luciano, não importa. Eu me abstenho, porque eu não gosto de música sertaneja. E não é uma música que não é minha trilha sonora. Mas só o fato de estar com as pessoas, se não tiver rodeio, eu vou estar lá. Nas minhas campanhas políticas, eu não fui. Porque eu não acho legal. Como que eu vou fazer uma proteção animal vendo um touro que diz que não está sendo judiado ou não, mas como eu não sou veterinário, eu não irei. Né? Então eu acho que ou a gente veste a camisa mesmo? A camisa, veste a roupa e segue, porque não adianta fazer proteção animal e numa festa de peão. Sim. Né? Até porque eles dizem assim, tem as melhores, nossa, mas eles têm as melhores rações, tem os Pode melhores ter veterinários, tudo. Pode ter tudo, a gente não duvida disso. Coisa de Só que é aborígene. estresse. Isso é coisa de primitivo. Não é verdade? É Estresse o primitivo animal. isso já não cabe mais em 2025 para quem o mundo ia acabar em 99. E não só, né, a questão de ir na se vestir a camisa também, mas você fez a campanha política baseada nesse tema também, né? Então também proteção? seria. Sim, então. Sim, então seria incoerente, né? Tipo, porque E quem eu já vai estive financia, lá, né? Viu? Eu já estive na FAICI. Eu já ajudei a soltar fogos de artifício. Mas eu quero menos prego no meu caixão. Que aquele caixão é tão pesado que você tem que botar numa empilhadeira para enfiar no buraco. Eu quero uma asa no meu caixão. E eu quero me despir dessas coisas. Eu acho que o animal hoje, a pessoa que tem e entende a energia que eles nos passam, tem gente do outro lado ali me julgando idiota. Foda-se, não tô nem aí. Sim, porque só quem, eu penso assim, Bego, só quem convive. Eu só falo bobagem. A liberdade poética. Quem me conhece sabe. A minha verborragia é essa. É assim que eu sei comunicar com as pessoas. A idade já permite, né? Eu não sei se a idade permite, mas eu sempre vivência. fui permissivo. Eu sempre fui um libriano com ascendente gêmeos. Eu acho que isso é um pouquinho de libriano, né? Que não dá volta muito para falar as coisas, nem pro padre. Tem que falar mesmo. Eu já arrumei encrenca com o padre? Não foi por causa de bicho? Foi. Já arrumei encrenca com o padre, sim, aqui. O padre é um ser humano normal, sim. Ele só está lá falando em nome de Deus. E eu achei que o que estava sendo feito com um labrador, da forma que estava sendo feito, eu fui na igreja no outro dia de manhã, de madrugada, enquadrei ele e falei, o senhor vai doar esse bicho. O senhor é padre, mas o senhor não tem noção de ter animal. O senhor não vai ter animal. Porque você é um próprio animal. E ele? Foi matéria de jornal, tudo. Verdade, aí doou, sim. Não vou citar nomes porque é desnecessário. O pessoal pode dar uma procurada. E outra coisa, eu fiz a minha parte como cidadão, não segreguei ele, não converso com ele hoje em dia, converso, mas aqui naquela situação, e teve gente que saiu na defesa dele. Sempre vai ter, né? Então, Sempre defendendo o errado. Para mim pode ser padre, madre, você, seja quem for. Se cair no meu colo, eu vou te catar. E eu só sou um cidadão. Se tivéssemos mais pessoas que pensassem fora daquilo, né? Tipo, pensassem mais no Porque, coletivo. olha, eu vou falar, a gente tem muitas ONGs hoje. Tem a PRAI, temos a Anjos de Patas, temos a UPAR. Que todas estiveram conosco. Exatamente. Então, assim, toda a Cecília, que é uma querida do Cachorro Perdido, dentro das possibilidades dela, essa mulher, ela faz muito. Por exemplo, porque sempre me falaram que eu era conselheiro do rei, a vida inteira. Porque eu atendo o Reinaldo Nogueira há muito tempo. Né? Antes de política, tudo, ele é meu cliente há muito tempo. Né? E quando eu soube, por exemplo, que a Volac não tinha terreno, eu deixei a orelha dele quase o tamanho do dedo. Durante o corte. Lá, me mandou 3 mapas da cidade, isso é verdade, eu não tenho por que mentir, exagerar, para eu mostrar para o pessoal da Volac qual terreno eles escolheram. Eles escolheram lá onde está. Aí eu falei, como que a UPAR não tem terreno? Estão lá na casa da Verena Mattioni, com espaço emprestado há anos. Há anos lá, indo pro Caminho da Luz. Foi dentro do meu salão que eu fui lá na prefeitura, na época que já era o Gaspar, entregar o terreno da UPAR. Anjos de Patas, não era ONG. Ela era só uma associação. E ela, falei, Andréia, vira uma ONG, pega um CNPJ para você receber dinheiro. O que você está fazendo é saúde pública. Porque hoje, só as duas detêm mais de 800 animais. Eu até falei para o custódio, falei, imagina
800 animais na rua. Sim. Abrir o portão e soltar tudo. E elas nem têm mais como arrecadar. Você vê, e mais. abandono tem toda hora. Então, assim, as ONGs, elas... É o que eu falo, sabe? Tudo é ego. Eu não tenho ego. Se você faz proteção animal e eu vejo que isso é respeitado, que atrás de você tem um bicho que você defende, eu não preciso dormir com você. Eu não preciso comer pizza com você. Você já tem meu respeito. Eu não preciso ser seu amigo, conviver com você. Mas você vai ter meu respeito. E às vezes, na proteção animal, tem ego que está assim, com a amidalite inflamada. Não aguento isso. Sim. Se você está fazendo uma causa que já as pessoas já torcem o nariz, que é a proteção animal, faça da forma mais honesta. Vai inflamar seu ego por outros motivos. E a causa é a mesma, né, Bego? É isso que é mais assim. Por que o que eu faço é melhor do que você faz? Não, eu acho que cada um tem... E outra coisa, elas meio que não se falam. Sim. Né? Não que é necessário, cada um vai cuidar da sua casa, vai cuidar do seu espaço, eu acho isso honesto. Mas às vezes eu vejo que tem muito ego inflamado, sabe? Não são todos, são poucas pessoas, graças a Deus, né? Uma hora esse ego explode, né? Ou troca, ou coloca substituto. Então eu acho assim, é uma causa importantíssima. A causa animal, a proteção animal, o meio ambiente, isso é importante para o futuro. Nós estamos em 2025. Tem gente espancando, tem gente matando cavalo desidratado. Agora, é o que eu falo. De repente, quem vai analisar esses processos é gente conservadora, gente antiga, gente obsoleta, nasceram lá na época do Santos Dumont, votaram lá no Santos Dumont, enfim, essa gente. Né? Só que essa gente respira ainda. Né? E às vezes o papel cai na mão delas e então fala, solta, devolve o bicho. Está errado. Ou a nossa lei é muito branda, é muito vira-latona. Né? A lei, às vezes, ela não alcança, porque advogado, eles estão para isso. Para achar brecha. E as nossas leis não têm brecha, tem vales. É verdade. Tem Grand Canyons. E principalmente para quem, né? Exato. Quem pode pagar um Mas bom... isso é o Brasil, isso é o Brasil. Enfim, infelizmente, mas a gente vai ter que convivendo e arrancando essas pessoas do caminho. E não ficando quieto, né, Bego? Não, botando a boca no trombone. Eu sempre fui meio linguarudo, né? Já sobraram alguns processos. Essa é a importância de um Bego, uma pessoa que fala. É isso aí. Mas olha, e outra coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu te cometer algum equívoco, alguma coisa... Eu vou lá, eu tenho uma vassoura e uma pazinha. Eu vou lá e recolho a própria merda. Vou lá e me desculpo com a pessoa. Isso aí. Porque é isso que é importante. Resolve com a pessoa mesmo. Vou lá e me desculpo. Me perdoa. O que eu falei era tudo que eu pensava, mas a forma que eu falei, entendeu? Porque eu sou uma pessoa brava. Hoje em dia depois da Covid eu acho que eu melhorei muito como ser humano, sabe? Porque eu não queria morrer daquilo de jeito nenhum. Entendi. Porque na época da AIDS, todo mês eu estava no cemitério em Indaiatuba enterrando um amigo. Entendeu? Então, da Covid eu falei, não pode beijar, não pode abraçar, eu tenho que andar de focinheira. Eu usava duas, uma descartável e uma de pano em cima. E álcool, 2 anos eu abracei o Fabiano em casa só. Não vou morrer disso. E eu vi tanto negacionismo em relação a isso, como eu vejo negacionismo em relação à proteção animal, Sim, ao com meio as ambiente. alterações climáticas. Imagina, tem um monte de gente falando que não está acontecendo nada. Tem gente que tem chácara, vai tacar fogo. Outro dia mesmo onde eu moro, virou um fogaréu, uma coisinha assim. Começou a queimar árvores imensas aqui nas chácaras do Trevo. E ainda em Indaiatuba, a história de bombeiro, quase que eu fui lá fazer que nem o beija-flor, levar de tampinha em tampinha para colaborar, entendeu? Então, assim, aqui queimou tudo lá na frente, onde eu moro. Né? Isso começou às 5, conseguiram controlar às 7h30. Por quê? Porque uma pessoa retardada, um aborígene, entendeu? Um aborto que não deu certo, resolveu tacar fogo na chácara dele, só que incendiou tudo. Quantos pássaros, quantos tucanos morreram, tudo isso. É o futuro do seu filho, dos meus sobrinhos, dos seus filhos, dos seus netos. As pessoas têm que ter essa consciência, que a consciência e a esperança que a gente vai ter mundo ainda. Com certeza. Porque está difícil acreditar. Tem um caso, assim, de incêndio, assim, né, de queimada, que eu acho que... Eu acho muito simbólico isso da falta de fiscalização e falta de punição para essas pessoas, Sim. Porque chega aquela época do ano que a gente fala que pra gente é época de queimada, né? É Você vira e operações de mexe. estiagem, né? Mas teve uma que eu lembro que ela foi gigante, aí você vê as fotos do terreno, um terreno cheio de lebe, coisa assim, você vê aqueles animais carbonizados. E onde foi essa queimada? Atrás da prefeitura.
Você vê. Naquele terreno ali entre o Jardim Regina, ali atrás da prefeitura. Você vê. O cara foi limpar o terreno, faz aquela queimada daquele tamanho no meio da cidade, assim, e o que dá, né? Mas você acha que isso é assunto, ignorância? É ignorância, muitas vezes, ou é uma... É tipo... É uma mistura dos dois. É uma mistura? É, a burrice, que é a ignorância, mal nascido, enfim, é isso. Como que a gente conserta isso, Bego? Mandando pro ferreiro. Pra limpar. Usa o sapato do Boss, que é chique. Ou Gucci, mas embaixo tem uma ferradura. Nossa, é difícil, né? Lógico, a gente tropeça com essa gente todos os dias. Mas você acha que tem conselho para esses mais velhos? Eu não vou falar que eu sou a melhor coisa do mundo. Não, eu tenho meus defeitos, eu tenho meus erros. Mas em relação a isso, eu procuro ser o mais correto possível. Sim. Né? A gente não é uma perfeição. Nunca vai ser. Perfeito é Deus. Né? A gente nunca vai chegar nesse nirvana de falar, eu sou perfeitinho, eu sou honestíssimo. Mentira, ninguém é honesto. E você acha, Bego, você pensa assim, que essa mudança ela vai acontecendo, porque eu penso que de tempos em tempos a sociedade ela vai trazendo algumas coisas. Com as ONGs. Com as ações, né? Por exemplo, algumas coisas falar da proteção. Eu fiz a praia, consegui os terrenos, como eu falei, da Volac, da UPAR e da Anjo de Patas, que virou ONG e teve direito a receber. Hoje tem uma clínica que eles estão castrando não sei quantos animais por mês, a Anjo de Patas. A Andréia é uma batalhadora. Vieram duas da Anjos, das nossas personagens. Foram resgatadas pela Andréia. Adotamos lá. Então, ela é excepcional. Ela gosta, você vê que ela faz com afinco mesmo. As outras eu tenho acesso, mas não tanto. A Andréia tem um acesso muito mais próximo. A Cecília e tal. Aí, um dia, o Elton, que é um dentista, meu cliente, Elton Ribeiro, foi até candidato a vereador. Sim. A gente começou a conversar e eu falei, eu não era candidato, estava apoiando ele. Eu falei, o que é um conselho de proteção animal? Porque tem da educação, tem da saúde, tem, não sei, enfim, tem conselho de qualquer lado. Aí ele falou, podíamos montar um. E na época era o Reinaldo. Aí eu falei muito com o Reinaldo. E não tinha nada disso, né? Não, nunca teve. Da proteção não, tinha a praia e as ONGs que estavam sendo formadas. O Par, Anjo, a Focinho Amigo, enfim, essas associações. E aí o Reinaldo montou o conselho, que foi assim. Ele montou em 2012, em novembro. A gente pediu isso em janeiro de 2012, quando foi a primeira caminhada dos maus tratos animais. E depois eu mudei o nome. Caminhada pelos maus tratos. Aí eu falei, não, vamos pensar já de forma positiva, de jogar para as pessoas o positivismo, em vez de ser contra os maus tratos, entendeu? Então a gente mudou no meio do caminho o nome da caminhada. E eu me lembro que no palco da caminhada, em janeiro de 2012, foi o primeiro pedido, cria-se um conselho de proteção animal, que é o COMPDA hoje. E eu não fui o primeiro presidente, porque uma moça assumiu, que era Núbia, por 6 meses, daí ela desistiu. Aí eu era vice e eu assumi. Então, praticamente, os 4 anos eu fui o presidente. O que a gente fez? Castração 100%, porque antigamente, hoje em dia eu não sei como é que tá, porque o Adriano Maioral é um querido, falo com ele, toda hora ele me socorre, o Adriano Maioral, que eu conheço da vida inteira. E, por sinal, é um excelente veterinário e ele é uma excelente pessoa, gosto muito dele. E sempre pronto. Tá? E aí conversando tal, porque antigamente a castração era assim, você tinha que chegar lá, tirar a calcinha, a cueca, seu atestado de pobreza para castrar. Eu falei, não, tem que ser 100% castração. A gente paga imposto. Sim. Por que vai segregar? Porque se chega num carro, tem que ser de carriola. 100% castração, foi a primeira coisa que eu fiz em 2012, criou-se um conselho que o Reinaldo fez deliberativo e consultivo. Fui eu e a Ilânia Katayama, que era do conselho, nós fomos praticamente em todas as escolas municipais. Falar, passar um vídeo de abandono, de sacrifício de animal e eu conversar com as crianças, porque é a criança que vai nortear o pai, que vai levar essa informação para casa. Pai, a gente não pode fazer isso sobre corrente. Teve criança que a gente mostrando no vídeo, virava de costas pro vídeo e chorava. Várias vezes eu fiquei emocionado. Arrepia. Que a criança,
Aí o menino chorava muito numa das escolas, e aí a professora falou, ele veio isso tudo na casa dele. Sim. Então, eu fiz esse trabalho mesmo, de ir nas escolas, quase todas, às vezes ia de manhã e à tarde, sabe? Às vezes eu ia na FIEC, eu cheguei aí, sabe? Então, eu não me importava de fazer. Então, eu acho que como primeiro presidente, eu consegui... Porque não adianta você ser substituível, eu não podia continuar, eu não posso ser eterno. Você só de ser eterno não existe. Você É uma eterno hora... nos atos, no que fica, na verdade, na né? história, Na né? história, é eterno Aí nos mudaram atos. os presidentes e tal. Acho hoje em dia que o conselho podia ser muito mais ativo, né? Teve pessoas que foram colocadas no conselho que não deram certo, tá? Depois de mim, mas isso aí foram se resolvendo, foi troca, Sim. Sim. igual trocar de roupa, mesma coisa, Às vezes serve, às vezes não. exatamente. Ué, é que nem na política, Sim. né? Secretário não tá dando certo, é o primeiro que vai embora pro saco. Troca, tem que trocar, né? Tem que É o que eu falo, não é, eu tô nessa família aqui, a minha família é essa. Ah, eu tenho um sinão aqui com alguém aqui. Eu não vou mudar para casa do lado, eu vou tentar consertar a minha família. Então, se dentro da minha família tem algum vestígio de maus tratos, aquilo, eu vou enquadrar, porque eu já fiz isso com o tio. Já fiz isso com o tio. Para mim não existe parentesco. O nosso exemplo é o melhor exemplo, né? Não perdoa nem irmã e nem irmão se fizesse uma coisa dessa. Eu não perdoaria. Não perdoaria, porque no meu DNA, então, não é o mesmo que essa pessoa. Sim. Entendeu? Porque nesse caso, eu acho que hoje eu posso falar, eu sou bem nascido em relação a isso. Só que eu sou limitado. Então, se eu posso, com a minha palavra, com as pessoas que me acompanham da vida inteira, porque eu trabalhei 15 anos na tribuna e já fazia a história dos fogos, fiz uma campanha ferrenha. Eu cheguei a invadir chácara, com batizado evangélico. Todo mundo escrito fé na camiseta. Cada um que eles afogavam na piscina soltava um morteiro. Fui lá sozinho, com o meu telefone ligando para a guarda, entrei na chácara. Fabiana falou, você vai tomar um tiro. Eu falei, não tem problema. Falei, viu? Mas Deus não é surdo. Cada um, vocês estão soltando morteiro, cada coisa. Fui lá, fiz, chamei a polícia. Vizinho lá na rua Flamboyant, indo lá para o Caminho da Luz. Que tem as chácaras lá, a Casa dos Artistas. Fui lá, sozinho no domingo. Eu tenho essa coragem. E assim, é perigoso, mas na hora eu estou tão transtornado com aquilo, Adrenalina. porque não é os fogos, fiz a campanha, conseguimos aprovar a lei lá, a lei existe, mas é cumprida. Então, não adianta a gente Ah, só mas ter quem papel. soltou? Ai, porque é aquele cantor sertanejo, foda-se, multa. É tão cidadão quanto Não os outros. Né? importa, a lei ainda é tubana, ela tem que ser respeitada. Por sinal, o Arthur Espíndola que levou essa lei para a Câmara. Esteve aqui conosco também, Arthur. Sabe, ele levou essa lei para a Câmara, sou grato a ele, a gente não é amigo, a gente não se convive, não se relaciona, mas em relação a isso, ele foi muito útil em fazer essa lei. Só que precisa ser respeitada. E é o que eu falo, lança-se leis. Ah, mas quem vai fiscalizar? É a Secretaria do Meio Ambiente. Tem que ter fiscal para isso. E enquadrar. No condomínio onde eu morava, eu fiquei 13 anos de síndico. 13 anos, louco. Minha mãe falava, você vai tomar um tiro Ele espanhol. faz um pouquinho de tudo, né? Lá eu assumi e falei, aqui dentro, nesse feudo, porque o meu era um condomínio fechado, e não loteamento, associação, que Indaiatuba está cheia disso, aqui é proibido fogos. Eu posso dar até 10 taxas de multa. Eu tinha essa permissão no meu regimento interno. Um dia teve um jogo lá do Corinthians, lá, um conselheiro meu botou o telão no final de jogo, corintiano, palmeirense, sabe o que esse povo é, né? Adora fazer barulho, né? E aí ele fez uma descarregação de fogos na casa dele. Eu desci lá e falei, você está demitido com o meu conselho e você vai tomar 10 taxas de multa, dava R$2.000 e poucos. Multei ele em 10 taxas. Aqui dentro, não. Aqui tem regra. Tem o autista, vizinho meu autista, porque os fogos não é só o animal. Assusta, né, eles? Não, o autista fica 4 horas gritando. Tadinho. Então, assim, não é só o bicho. As pessoas têm que pensar no seu entorno. Respeite o seu vizinho, que tem um filho com problema, um filho de inclusão. Respeita. Então, assim, proteção animal, fogos e meio ambiente é o meu calcanhar de Aquiles. Entendeu?
Ô, Bego, e eu quero fazer uma pergunta aqui. Você falou tantas coisas assim que você já fez, desde síndico, presidente da praia. Como que você concilia Só Bombril. a profissão, com todas as suas atuações voluntárias, sua vida pessoal? Como você faz essa conciliação? Ai, tô vivo aqui. Não, e no meio de tudo isso, eu estendendo a pergunta do Marcelo, você continuou sendo cabeleireiro, fazendo todas essas coisas a vida inteira? 35 anos. Meu Deus, como Na verdade, assim, para fazer um resumão da minha vida. faz? Eu fui coroinha do Santo Antônio, da igreja de Santo Antônio, lá na Pedro Gonçalves. Né? E o padre, que o nome dele era Selvagem. Olha, eu tinha que ter um padre e um padrinho com o nome Selvagem. Achou que eu poderia ser padre jesuíta. Porque antigamente era assim. As meninas vão para o convento, os meninos vão para o colégio de padre. E eu fui mandado para o colégio Anchieta, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde eu fiquei lá, acho que uns 3 anos, né? A mesma escola de Carlos Drummond de Andrade, sim, ele já estava antes de mim, ele já era famoso e poeta, né? Ele estudou lá até o 3º colegial, que antigamente era o científico. Fui expulso. O que você aprontou, Bego? Gay. Ah, Eu nasci pronto. entendi. Nunca escondi o que eu só não tinha noção o que era, com 13, 14 anos. Aí me mandaram de volta para cá. E eu sou da época que pai mandava. É o que eu estou falando da criação. Meu pai falou, não, eu ia trabalhar na Textil Judite, porque podia trabalhar, eu fui arrumar um emprego correndo, porque voltei a estudar no Dom José, né? Sofri 6 meses antes bullying, mas depois eu aprendi a bater nas pessoas que me ofendiam, e eu nunca levei o desaforo para casa. Nunca levei, nunca. De ninguém. De ninguém. Porque eu apanhei do meu pai e da minha mãe nunca por ser viado, nunca por ser gay, porque eu era moleque, sempre fui moleque. Aí meu pai me obrigou a fazer Senai, ferramentaria em Campinas, trabalhei na Yammer. Então, se eu voltar, eu sei fazer a tesoura que eu uso. Só que quando eu criei a Asa, eu falei, meu pai, eu pedi as contas na Yammer. Meu pai falou, então agora é por conta e risco seu. Aí eu fui trabalhar na Tribuna, vendendo propaganda a R$20 o rodapé, R$20 isso. Com o dinheiro que eu comecei a vender, a ajudar nas portas das lojas, a vender, com esse dinheiro dos 20% foi que eu paguei meus 3 anos e meio de curso de cabeleireiro. Que era o que você tinha vontade. Na verdade, eu fiz um curso menor aqui, para ver se eu tinha... Falei, não sei se eu tenho essa habilidade. Viu? Saí de um torno mecânico, de uma fresa, né? De uma lima, que eu fiz tudo isso, tá? Então, meu universo foi muito masculino, mesmo sendo gay. Né? Eu não sou bissexual, eu sou gay. Tá? Então, nesse universo masculino, eu acho que criou um pouco minha personalidade. De falar, não, esse espaço é meu. Você não tem o direito de botar o dedo no meu nariz por conta do meu sexo. Não dormi com você. Não dormi com você. Aí eu montei o salão, que agora, dia 27 de julho, vai fazer 35 anos já. Que legal. Gosto de fazer o que eu faço. E tudo isso correndo por fora. Correndo por fora. Facilita. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Quando foi entregue, que eu não sei quantos anos tem, acho que tem mais de 10 anos. Tem sim. Né? Eu lembro que era 2000, eu fui dos apartamentos, 2.040 e poucos apartamentos que foram entregues no Campo Bonito. As pessoas indo mudar, catavam o cachorro pela janela que tinha vida e jogava no caminho para o Campo Bonito. Mentira, isso não é tão antigo. Campo Bonito é lá, né? Bonito, aqui. é lá atrás seguindo o Xanadu ali. Lá, isso, Campo Bonito, que foi Isso. entregue às casas, que era Minha Casa Minha Vida. Isso, é lá mesmo. Eu fui em 20 reuniões na prefeitura. 20. Às 9 da manhã e às 2 da tarde. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Falando para os novos moradores que viver num condomínio, você tem que respeitar o vizinho, o barulho. Você tem que respeitar, porque ali as pessoas que realmente conseguiram tudo que elas queriam, que era um teto, né? Um teto. Mas que poderia ter um animal no apartamento. Pode, não existe lei que proíba você ter. Só não pode ser uma vaca. É. Ah, meu pet é um boi. Não, gata. Até Você porque vai é você ou ele, não cabe. Exatamente. Então, eu fui às 9 da manhã e às 2 da tarde 20 vezes na prefeitura. Aí, como eu tenho que trabalhar, aí eu cheguei pro pessoal, que eu nem sabia que era do Minha Casa Minha Vida, esses apartamentos. Eu não sabia que era deles, eu sabia que ia ser entregue. Né? Até a presidente, que foi a presidente, ela veio aqui dentro para fazer as entregas, eu não estive lá. Aí, o que acontece? Eu ia lá para falar, você pode ter um animalzinho, sim. Pare de jogar os bichos pelo caminho. Teve muito abandono na mudança para lá. E eu, como cidadão, e acho que na época eu era presidente do Compida, eu não me importava em ir lá para falar para essas pessoas, para tentar passar um pouco de informação. E eram de 300 e 300 pessoas.
ou 200, tinha dia que tinha mais ou menos lá embaixo da prefeitura, naquele teatrinho que tem lá, o plenarinho ali. Fiz isso também, não me importo. Se é o que eu falo, já fiz parte, inclusive, do Vale a Pena Viver, que é sobre suicídio, que teve lá atrás, depois eu descobri que era um pessoal espírita que estava fazendo, não sabia, mas para mim tanto faz. Ai, Bego, você se importa de contar um pouco da sua vida? Porque está tendo muito suicídio na tua cidade, considerada pelo Conselho Mundial da Saúde como o lugar que mais se mata. As pessoas mais tiram a vida. Sempre foi assim. Sempre. Tá? Eu não sei se é karmático, o que é, porque já falaram que pode ser até karmático isso, né, da cidade. Né? Mas como eu não sou espírita, sou católico, então assim, cada um tem sua versão. Mas eu fui 3 anos, quase que em todas as indústrias do distrito. Fui na FIEC de manhã, tarde e à noite, fui nas escolas, tudo. Contar um pouco da minha vida, isso que eu acabei de fazer um resumão aqui, o porquê que mesmo assim, eu nunca pensei em suicídio. Você tem que procurar ajuda. Então assim, eu não tenho muitos diplomas na parede, não tenho, mas eu tenho uma vida. Sim, né? que conta muito mais, porque títulos a gente pode ter. Tive bons contatos com pessoas que foram pessoas horrorosas, que eu já sei que aquilo eu não quero, que é o joio, mas também tive muito trigo na minha vida, principalmente na minha família. Né? Então, eu acho que hoje, do alto da minha idade, né, eu acho que eu tenho um pouco mais de discernimento. A Covid veio para me mostrar que a vida é o maior presente que a gente tem, inclusive o bichinho. Que a vida do bichinho na nossa vida é curta, mas a nossa vida para eles é um livro inteiro. Sim. É um livro inteiro, né? E hoje eu tenho lá o David Bowie, que é a nossa paixão. Assim, eu tenho fico até emocionado. Sim. A gente tem um amor tão grande, né? Eles ensinam tanta coisa pra gente, né, Bego? E eu acho assim que essa vivência, tudo que você passou, essa experiência que você traz, é importante a gente dividir com as pessoas, porque eu vejo a sua força, assim, de tudo que você enfrentou. Principalmente eu penso lá atrás, né? Que lá atrás era um pouco mais difícil. Hoje, apesar da gente ainda precisar melhorar muito, eu acho que a gente debate mais assuntos pessoais, assuntos de depressão. As pessoas comentam mais sobre isso, a questão animal, tudo mais. Mas é por causa de pessoas que foram fazendo como você, entendeu? Mostrando que todo mundo tem seu espaço. Que, ó, eu acho que tudo que é proteção animal, elas deveriam se juntar, mas não conseguem. Isso, uma é coalhada, a outra não se dá com essa, a limão não se dá com leite. Acho uma bobagem mesmo, tá? Sim, mas ainda bem, Bego, que tem pessoas como você, que apesar de ter esses entraves, não desiste de lutar. Não, eu não tenho entrave com ninguém. Tô dizendo mas e mesmo que tivesse, eu sento de joelho e converso com a pessoa, olho no olho, viu? Assim, esquece isso, não gosta de mim, não vai dormir comigo. Ai, porque eu não gosto, porque eu já ouvi falar, ai, você é arrogante. Falei, eu não sou arrogante, não. Eu sou bocudo e grosseiro quando precisa, mas arrogância não me cabe. Eu não sou arrogante. Tudo que eu falo aqui, eu procuro ter 100% de verdade na minha palavra. Eu procuro hoje em dia. E a Covid é o que eu falo, porque eu achei que eu não queria morrer daquilo de jeito nenhum. Eu acho que foi o Indaiatubanos mais esclerosado que teve com a história da Covid, não chegava perto de ninguém. E andava com uma garrafinha, espirrava ar, todo mundo. Na onde eu passava álcool. Tenho muita vida pela frente, muita coisa pra fazer. Claro, é o maior presente. Eu não sei se amanhã eu tô aqui ou não, mas eu quero viver meus dias com todos os sinões, porque todo brasileiro tem sinão hoje em dia. Sim. A gente não está livre disso. E desde que eu me lembro por gente, a gente tem sinão nesse país. Então não tem um melhor que o outro. Eu que falo, cai de novo na política, né? E eu acho que a política é necessária. Você faz política dentro de casa, você faz política em todos os lugares, mas ela podia ser um pouco mais decente. E pensar mais em nós, no meio ambiente, nessas queimadas, nessas coisas todas. Eu penso que tudo isso passa Porque quando acontece embaixo do nariz de uma autoridade, tem que jogar ela lá, falar, você vai virar Joana Dark, vou tacar lá você, fazer você. Exato. Mas também... você não vai tomar providência, vamos queimar você. Queima. Mas isso parte da nossa iniciativa também, né, Bego? Porque se a gente não acompanha nada, se a gente não vê, fica alheio, eles vão reinar do jeito que for. Então, assim, nós como cidadãos também temos que acompanhar, temos que cobrar, temos que estar em cima. E acho super importante. E votar. Exatamente. São 12 cadeiras que nós temos, por exemplo, para vereadores, não é? Eu chamo eles de 12 apóstolos, que eu espero que seja do bem. Esperamos que seja, né? É verdade. 12. Esperamos que seja. Judas não era apóstolo.
E a caminhada, Bego? Vamos entrar agora Então, na a caminhada é o seguinte, gente, é um prazer, eu faço com o maior prazer. Ela já tem um formato, né? Eu até falei, a gente, de repente, estou pensando em mudar o formato. O único problema, a gente fez. Em 2011 começou por conta daquela mulher, aquela enfermeira, mulher do médico, que espancou na frente do filho em Yorkshire. E correu o mundo. Ela batendo e filmando e a criança vendo. Quer dizer, essa mulher tinha que nascer sem útero, útero seco, porque se Dá um pariu exemplo aquela pra criança. criança e dando exemplo, imagina essa criança. Sim. Hannibal, vai virar o Hannibal. Sim. Até porque tem estudos que falam, as pessoas que agridem animais Porque, vão viu, partir pra é o que eu humanos falo, o também. seu berço pode ser uma caixa de cerveja com paninho. Mas o mais importante é a mão que balançou. Isso é o mais importante. Não adianta comprar um berço em Miami, aqueles berços que a criança parece a Cleópatra dentro do berço, e a mão é uma bosta que está balançando. Com certeza. Não é? Criação de estudo. Isso. Então, assim, 2012 a gente fez a primeira, 2013 a gente teve um lapso na Covid, não tinha como. Parou. A gente retornou acho que 2023 e 2024, né? E já fomos percebendo, porque a pandemia deixou muito rastro, inclusive na economia para muita gente. Muito comércio fechou. Tem gente, todo mundo tem rabo até hoje, quem tem comércio. Então, assim, o que eu estou vendo esse ano? A dificuldade de arrumar parceiros para me dar essas camisetas. Né? O ano passado a gente fez 600. Eu falei que esse ano com 500, pelo menos essa camiseta, esse dinheiro vira ração. E às vezes até ajudar em pagamento de clínicas, porque todas elas devem em clínicas. É 20 mil, é 30 mil, é 10 mil, é 50 mil. Então, assim, o primeiro dinheiro, já teve muito dinheiro, viu? Eu já cheguei a fazer 2.100 camisetas e vender 1.600. Olha. Ajudar com, em primeiro lugar, quem tem que ser pago? O veterinário, ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Ninguém é obrigado. Até para ele continuar fazendo essa parceria com a ONG. Vou lá, ajudava um pouco com uma, um pouco com a outra, quem devia mais ajudava mais e assim por diante. O resto, faço um acordo com uma empresa de ração, né? Qualquer empresa. Quer participar do evento? Eu quero X ração antes da caminhada. Você está me dando. Vou divulgar seu nome lá, na caminhada. E depois que o dinheiro que sobra, eu compro ração. Para cães e gatos. E dou para as ONGs. Já teve, lá atrás, a gente chegou a dar, para o par, foram mais de 80 sacos de 10 ou 15 quilos. Isso lá atrás. Quando eu falo que a grama era verde e a vaca não estava louca. Sim. Que a economia ainda estava ajudando. Agora, esse ano eu estou tendo dificuldade em fechar. Já falei com a Mercado Pet, que sempre patrocinou a gente. Falei com a Miti, estou aguardando a resposta dela. Falei que a faculdade de veterinária, que é a Unimax, também estou aguardando. Eu acho que é Joyce me dá a resposta. Ou a Mori, Luciana Mori me dá a resposta, que é importante. Sim. A faculdade é de veterinária. E, então, eu só estou aguardando essas respostas. Se eu chegar em 500, 600, está atrasado? Tá. Mas eu consigo entregar a caminhada ou em setembro e outubro, que ainda o tempo é ameno. Porque a gente trocou para o meio do ano por causa do calor. Sim. Porque a caminhada, que eu sempre deixei claro, eu nunca levei meus animais à caminhada. Eu tinha 3. Eu nunca levei. É nós por eles. Mas a pessoa quer mostrar o seu cachorrinho, a pessoa quer ir lá. Em janeiro, Tava aquele cheio. calor, o asfalto. Teve um ano que os bichinhos tudo machucado e o dono não carrega, porque ele vai levar um sheepdog ou um dog alemão, ele vai carregar. O cachorro pesa 100 quilos, não vai carregar. Não vai. Né? Não vai. Então, assim, eu tentei fazer essa conscientização. O que eu fiz? No segundo ano, falei para o prefeito da época, o Cheryl Reinaldo, que foi ele que me autorizou a fazer esse evento, e virou meio que quase que agenda da cidade, a pegar no Parque Ecológico água de reuso e jogando no asfalto na nossa frente. Por causa do bichinho. Aí o humano falava, eu tô me sentindo defumado com o calor que sobe. Aí eu falei, você quer saber? Agosto, setembro. Foi aí que eu mudei para o meio do ano. Né? Esse ano está atrasado, espero poder fazer. Se eu não fiz, se alguém aí que estiver assistindo quiser vir falar comigo, é importante esse patrocínio das camisetas. Vocês patrocinam, sai a logomarca de vocês nas costas e esse vai virar um dinheiro que a gente vai ajudar as ONGs inscritas, porque elas se inscrevem. Por exemplo, a UPAR, aí a Anjo estão sempre com a gente, sempre. A Cachorro Perdido está sempre com a gente. Mas todas elas são bem-vindas. Sim. Participar desse evento. Esquece seu ego, gata.
venha com a gente. Você quer deixar um contato, de repente, ali na descrição, para empresas que puderem, parceiros que estão vendo esse vídeo Meu telefone. É isso aí. Meu telefone, meu celular, nunca mudei. Nem para cobrança. A gente vai colocar aqui na descrição. Meu celular, não mudo de número, é isso. Eu acho que é assim, se a conversa for boa, vai ser boa. Se a conversa for ruim, vai ser ruim. Eu não me importo. Ai, Bego, que delícia recebê-lo aqui. Eu espero que tenha sido proveitosa, que eu consegui, nesse tempo, falar um pouco sobre, de tudo um pouco, mas mais focado na proteção animal. Acho muito importante, agradeço vocês, o Alan, entendeu? Por abrir esse espaço. A gente precisa desse espaço, é importante, né? É o que eu falo. A nossa vida tem uma cômoda, que ninguém sabe o que é isso, da avó, Sim. que é aquele monte de gaveta. Eu escolhi abrir a gaveta da proteção animal, do meio ambiente contra fogos. Essa gaveta me faz melhor, me faz eu me sentir melhor. Ah, mas eu quero as crianças. Abre outra gaveta. Porque a gente não consegue fazer tudo, senão você vira um bombrilzão, apesar que quase sempre fui um bombril na vida, né? Mas eu acho que se você puder estender a mão, né? Porque muita gente bate na minha porta, porque sabe o meu convívio direto com as pessoas que a maioria estão no poder, desde sempre, porque eu sou indaiatubano, né? Então eu tenho esse contato direto. Então, em relação ao animal, minha porta aberta. Mas tem gente que vai me pedir outras coisas, né? Eu fui candidato 3 vezes, 2016 derrotado, 2020 que a Covid derrotado, e esse ano derrotadíssimo, né? Porque o eleitor muda. O eleitor muda. Estou passando fome. Quero cesta básica. Estou precisando de casa, estou na chuva. Quero habitação. Estou morrendo de dengue. Saúde. Então, assim, e a minha proposta é essa, né? E eu acho que não é o suficiente, né? O eleitor não quer, ele quer outras coisas. Eu entendo esse eleitor, eu entendo também a fome, a falta de moradia, a falta de saúde, de repente, que a pessoa está sentindo. Então, minha porta é aberta para todo mundo, né? Para todo mundo. Porque eu tenho que honrar esses votos que eu tive, né? Nas 3 eleições que eu participei como indaiatubano. E não troco de lado. É o que eu falo da família. Tem se não, vamos consertar ela. Não vamos mudar para casa do vizinho, né? Sendo indaiatubano, tá? Então, pode bater na minha porta. Se eu puder ajudar, eu tenho acesso com essas pessoas. Ou na educação, ou na creche, que me pede de tudo isso. Ou tira dente, põe dentro. Por isso que eu conheço Custódio. Custódio eu conheço desde que mudou para Indaiatuba. É um patrimônio de Indaiatuba. Há 25 anos, quando ele mudou para cá, eu conheço, e ele ficou 15, eu acho que na saúde bucal, no céu, me infernizei o Custódio um monte. Põe dente, arranca siso, e ele com o buticão na mão. Agora ele é prefeito, né? Então, assim, eu não me importo em pedir, mas nem sempre a resposta é positiva. Então, a minha parte eu faço, que é criar esse link, canalizar o eleitor ou morador, ou indaiatubano, que já é quem mora aqui em Indaiatubano, ou na proteção animal, criar um link e ser um fio condutor para essas pessoas chegarem até onde elas precisam chegar. Entendeu? Com certeza. Só que eu acho que para a política, eu não sei se eu teria eu tenho essa força, entendeu? Eu não sei se eu tenho, e acho que essa última eleição demonstrou isso para mim. E foi a que eu menos fiquei decepcionado. É que, na verdade, você continua fazendo a política fora, né? Essa sua atuação... Exatamente. E isso aí, olha, é o que eu falei. Eu falei, gostaria muito de ser. Eu não sei ser, mas aprenderia rápido. Sim. E algum barulho eu faria lá. Porque quem me conhece sabe disso. Que fala sem... Nem com Deus. Deus é meu pai. Eu tenho umas conversas com ele que você não faz ideia quando eu vou na igreja Santa Rita todo dia antes de trabalhar. Eu vou lá falar com Deus. Eu preciso falar, agradecer, pedir. Eu sou uma pessoa que tenho fé em Deus. E depois da Covid, eu aprendi a ter muito mais fé e valorizar muito mais a minha vida e do meu entorno, da minha família, que é meu maior bem. Sim. Meus sobrinhos. Eu tenho 5 sobrinhos que são maravilhosos e lindos. O Vinícius, a Carolina, o Enzo, que fez aniversário ontem, o Raulzinho, que veio para arrancar o contrapiso, e o Joaquim. Eu quero vida para eles, eu quero futuro para eles. E graças a Deus, todos nós gostamos de animais. Todos nós. A gente adora os nossos almoços de domingo. Tem sempre um bichinho ali, eles nos unem, sabe? Sim, é a referência, que nem você falou da sua avó, eles crescem Passou vendo vocês, vai passando. Do meu pai para todo mundo, que eu acho isso muito bonito. Eu acho é o que eu falei, eu acho que é a minha melhor parte. E é o futuro.
Sim. E é o futuro. Se tiver. Né? Não, Na- tem, na vai su- ter, você vai Na ver. sua visão, como para finalizar então aqui, como um dos pioneiros na causa animal aqui na cidade, quais são os próximos passos que nós precisamos ter? Ai, você tem tudo. Uma delegacia para trancar essa gente, essas mongas do Play Center na jaula. Que se façam leis que se respeite e que chegue lá no tribunal e que não fale, devolve o animal. Porque eu já vi isso. Sim. Eu já fui lá para o animal sofrendo, pois falaram, não, devolve para o dono. A Andréa mesmo sabe disso, porque eu fui numa denúncia que eu fiz e a gente foi parar tudo no fórum. Devolve pro... Então, assim, é aquela história da fralda, né? Bundinha de nenê, né? Que é igual a algumas cabeças. Então, enquanto a gente não tiver... Qual é a reta? É essa? Não desvie. Então, uma delegacia de proteção animal, já falei com o Rogério também sobre isso, é importante. Custódio. Falei, marquei com ele, fui lá dar as boas-vindas para ele em janeiro, eleito. Eu fui um dos cabos eleitorais dele, porque só foram 10 eleitos, sobramos 117. 107, os melhores cabos eleitorais que o Custódio podia ter. E quando estive no gabinete, que eu fui lá com o Indaiatubano dar as boas-vindas para ele. Eu fui dar as boas-vindas para ele e dar os parabéns para ele, como Indaiatubano. Por favor, honre esses 4 anos que você assumiu. Preste atenção no meio ambiente, por favor. Na proteção animal, tenha um olhar singular por todas as ONGs, indistintamente, sem paixão, sem priorizar. Faça por todos. Isso tudo o Custódio viu, que é um querido. Eu torço por ele, adoro, trabalhei para ele, vou estar junto com ele. Mas foram esse meu pedido. Saúde mental, meio ambiente e proteção animal. Que eu gostaria muito que nesses 4 anos ele tivesse um olhar singular por isso. E que ele não desvia das outras quesitos. Com né? certeza. Então, tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa. E quem quiser vir falar comigo, depois você pode deixar meu Sim, celular. vamos deixar na descrição. Vamos colocar lá. Tá? Coloca lá, pode mandar mensagem, tá? Só não peça dinheiro porque não tem, tá? Não tem. E aí você pode, por gentileza, mandar, se você quiser patrocinar, vai ser um prazer pra gente continuar. Eu não sei por quanto tempo eu vou fazer essa caminhada pelos bons tratos. Sim. Adoraria, mas uma hora eu quero passar o bastão, né? Porque essa caminhada começou comigo com a Franciela Luque, tá? Que é uma veterinária hoje. Ela nem tinha começado, ela já se formou, a vida dela é uma correria. Então, meio que eu assumi porque ela que me trouxe a ideia Entendi. de fazer a primeira, né? E não deu meia hora, o Reinaldo mandou vários secretários de sala, falou que o Bego precisar pode fazer. E foi assim que a gente começou em janeiro de 2012. Então, eu fiquei feliz. Eu acho que, mesmo que um dia acabe, mas faz parte da história da cidade, Tá né? da história do Certeza. seu também. E sempre brinco, se um dia tiver que dar nome de rua, não me dê o nome de rua sem saída, hein? Porque eu vou assustar todo mundo lá. Ô, Bego, a nossa temporada dos Seis Gatinhos chama Vamos Juntos Fazer a Diferença. Vamos juntos fazer a E eu diferença. quero te agradecer por fazer a diferença na cidade Muito e obrigado. por dar esse exemplo pra Obrigado, gente. obrigado. Eu Muito espero obrigada. que tenha sido agradável para quem está assistindo e ouvindo, né? Mas eu fui o mais honesto possível no que eu falei aqui. E a gente marca um outro de umas fofocas, né, Marcelo? Vamos Pra gente marcar. conversar sobre bastidores da cidade aqui. Qualquer Ai, mas eu vou adorar. Se quiser um outro podcast, vamos passar a Indaiatuba limpo. Vamos, Indaiatuba Mas eu limpo. tenho que sair daqui de helicóptero. Fofocas de Indaiá? Tem um monte. Eu trabalhei 15 anos na tribuna. Quase tive que um dia, só para encerrar, fiquei preso no 9 de julho, que era lá no centro, porque eu falei mal no jornal do Virgínio Panzetti e quem estava na porta para me bater? O Humberto Panzetti, que hoje é meu amigo. Fiquei lá, falei, eu não saio daqui, o Humberto vai me fazer virar um papiro. Mas é coisa daquela época, de adolescente, né? Eu cobri o Indaiatuba Clube, o Tejusa, o 9. Então acho que por isso que eu sou meio prego fora da caixa. Quem conviveu comigo conhece e os filhos dessas pessoas me conhecem por algum motivo. Sim. Faz o nosso... Eu quero agradecer também o Bego aqui pela presença, por ser uma pessoa também que fala, que eu acho que é muito importante. É muito importante que se tivéssemos mais Begos na luta Ia contra virar. né? na Olha, vida. É igual o Gremlins, viu? Jogou a água, depois da meia-noite eles viram os demônios, viu? Aí pra finalizar então, quero fazer aqui o nosso anúncio aqui do nosso Frutos de Indaiá, nossa 19ª edição. Esse ano recebemos o show do Já Desejado, uma festa que premia os melhores empresas, melhores empresários aqui da nossa cidade.
Não perca, dia 25 de outubro, lá no Clube 9, é um sábado, 19ª edição do Frutos de Indaiá, com a parceria com a Best Business e com a Maria Carolina. Imperdível. Vai ser É maravilhoso. isso aí, Marcelo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Bego, obrigada mais uma Muito vez. obrigado a vocês por abrir esse espaço, é muito importante. Todas os nossos nichos, as gavetas da cômoda da voz são importantes falar. Todas são, com Hoje em certeza. dia a gente precisa ouvir e prestar mais atenção. É isso aí. Gente, muito obrigada. Continue acompanhando, curtindo, compartilhando e até a próxima. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3.